Olá, designers gráficos digitais, tudo bem com vocês? Chegando aqui mais uma vez, o Olhar 2.0, o Adenilson está aqui para te ajudar hoje a você criar artes profissionais, artes digitais, artes gráficas com muito mais profissionalismo. Esse é o nosso tema de hoje e você é muito bem-vindo aqui. Se você não me conhece ainda, eu sou Adenilson Albuquerque, especialista em marketing de resultados. E aqui no Olhar 2.0 eu ensino você que é designer gráfico, design digital, social media, profissional do marketing, a faturar acima de R$10 mil por mês com os seus trabalhos, mesmo que você seja iniciante. O melhor, eu ensino você a fazer isso trabalhando no conforto de sua casa, em home office, assim como eu. Estou aqui no meu conforto, no meu home office, no meu cantinho do trabalho, atendendo clientes em várias cidades do Brasil e da Europa. E hoje eu quero trazer para vocês 10 truques incríveis para profissionalizar as suas artes gráficas ou digitais. Pode ser para você que trabalha com arte digital para rede social, Instagram, para Facebook, criação de site, qualquer material digital, ou também para você que é designer que trabalha com criações gráficas, panfletos, revistas, banners, outdoor. Independente do material gráfico que você venha fazer, essas dicas de hoje valem para você também. E ainda vou trazer uma coisa muito legal. Eu vou trazer hoje 2 dicas turbo. Por que eu sempre chamo de dica turbo? Porque a dica turbo é aquela que te impulsiona, aquela que te leva a você ter um resultado melhor. E hoje eu vou trazer 2 dicas turbo que vão aumentar o seu faturamento, que está ligado a tudo isso que eu preparei para você hoje nesse conteúdo muito interessante. Então, fica comigo, eu vou te pedir 2 coisas. Se você não segue ainda o perfil Olhar 2.0, clica aqui para você se inscrever, para você começar a acompanhar aquilo que eu trago aqui para vocês. E também é muito importante o seu comentário. Sempre que você traz um comentário novo, você traz às vezes sugestão de aulas novas, de conteúdos novos. Então isso é muito bacana, ouvir vocês nos comentários do próprio Instagram, do Facebook, o TikTok. O Olhar 2.0 hoje está em todos esses canais e aonde você mandar uma mensagem vai chegar para mim e eu vou responder para você na medida do possível. Então, vamos lá, que eu quero começar hoje esses 10 truques incríveis para profissionalizar, para te ajudar a dar mais profissionalismo naquilo que você já está fazendo ou se você está começando. Tome nota de cada um deles. Eu trouxe com muito carinho cada um deles aqui. Eu parei para fazer eles e pensar neles de uma forma muito prática para o meu negócio. Inclusive eu vou trazer aqui prints na tela para você acompanhar sobre esses truques, essas dicas, como que se aplica de forma prática, não é? Essa série Descomplica que o Olhar 2.0 está fazendo, não é só para trazer assunto aleatório, não. É para trazer conteúdo que vai te ajudar de verdade naquilo que tem ajudado na minha empresa, no meu negócio, todos os dias aqui onde eu estou trabalhando. Então, eu faço alguma coisa de novo, eu trago alguma coisa de novo, eu vou tomando nota e aí eu vou trazendo aqui, compartilhando com vocês para ajudar vocês também a vocês faturarem acima de R$10 mil por mês com seus trabalhos, que esse é o grande objetivo do Adenilson, é o grande objetivo do Olhar 2.0. Vamos lá então para a primeira? Primeiro truque incrível para você profissionalizar as suas artes gráficas ou digitais. Defina um objetivo claro. O que você deseja atingir? O que você deseja fazer com essa arte? Qual é o resultado dessa arte? Ela vai servir para quê? Você quer atrair quem? Você quer promover que tipo de produto ou serviço? Então, você quer gerar um lead? Você quer atrair pessoas interessadas naquele produto do seu cliente ou você quer já vender? Tudo isso tem que ser definido já no primeiro momento. Um profissional da nossa área, ele precisa primeiro definir o público que vai receber esse material. Quem que nós vamos atingir? Então você tem que pensar muito bem sobre isso. Definir o público é você tomar a atitude correta já desde o início, a decisão certa para que você acerte na arte que você vai criar. Se for uma venda direta, de preferência que tenha preço, que tenha uma condição especial, que tenha um parcelamento, que tenha um desconto, que tenha algo atrativo, uma novidade. Nem sempre você precisa dar desconto, nem sempre precisa colocar o preço, nem sempre precisa ser uma novidade, mas sempre precisa chamar a atenção do seu cliente. Então, definir o público certo significa você se comunicar com aquelas pessoas que vão comprar, vão adquirir ali aquele produto do seu cliente. Então você tem que ter muito claro isso para você
fazer uma arte mais profissional. Não fazer uma arte qualquer, de qualquer jeito, não. Nós estamos falando hoje aqui sobre criar artes e muito mais profissionais do que aquilo que você tinha feito ou visto até agora. Por isso que essa aula vai te clarear, ela vai abrir o teu entendimento para esses 10 pontos que eu vou trazer para você aqui hoje, ok? Segundo ponto, segundo truque que eu utilizo aqui no meu negócio para profissionalizar as artes que eu faço. Segundo é, pesquise seu público-alvo. Quem você está tentando alcançar com as suas artes? Né? Quais são os interesses desse consumidor, dessa pessoa que vai consumir? Você tem que saber isso. Então, como que ele prefere consumir determinado produto? E você entendendo esse público-alvo, você entendendo de que forma esse cliente pensa, esse consumidor final no caso, você vai estar muito mais assertivo naquilo que você faz. Então, primeiro é definir o público certo, deixar muito claro o público, e agora é você pesquisar sobre esse público. Então você define, item 1, definir. Item 2, você vai pesquisar sobre esse determinado público-alvo. Quando você pesquisa sobre o público que você quer atingir, você traz muito mais conhecimento, você traz muito mais argumentos para a hora que você for elaborar esse negócio, essa arte, essa criação gráfica ou digital, você ser mais assertivo. Você, no fim das contas, o que seu cliente quer? Ele quer resultado. Então você precisa fazer uma arte que impressione, que gere resultados, que gere conexão para o seu cliente poder vender mais. Esse é o nosso grande objetivo. O meu objetivo como criador de conteúdo, criador de site, criador de uma logomarca, criador de conteúdo para Instagram, o que eu for criar como criador, eu estou pegando o produto do meu cliente e estou materializando ele numa arte, numa criação gráfico-digital e mostrando para o consumidor final. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco. Então, defina quem é esse público, depois estude sobre esse público. Estudar é olhar para ele com uma lente de aumento, com lupa, para que você possa gerar mais resultados, porque você vai errar menos e acertar mais, porque agora você entende que tipo de consumidor é esse, como que ele gosta de consumir, qual é o padrão de consumo dele. Quando você entende isso, fica tudo muito mais tranquilo, muito mais claro, muito mais fácil de você trabalhar, de você operar. E é fazendo isso que vai te ajudar a gerar mais resultados. Eu sempre falo aqui, quanto mais resultados você gera, mais seu cliente está predisposto a pagar para você por aquele serviço. E aí o que acontece nessa troca aí? Você gera mais resultado, seu cliente fica mais satisfeito, ele paga mais. Você ultrapassa tranquilamente a fronteira dos 10 mil reais por mês trabalhando com criações de artes. Por quê? Porque vai ter vários clientes querendo o seu serviço porque você entrega resultado. Então, entregar resultado é a base, entregar resultado é a chave. Como é que se entrega resultado? Acompanhando hoje, por exemplo, nessa aula, os 10 truques incríveis para profissionalizar uma arte gráfica digital. E esse segundo item que eu estou falando agora, que é você pesquisar o seu público-alvo, é algo que realmente abre a mente. Quando você for criar, você vai estar com a mente aberta, vai estar pronto para criar algo que se conecta com aquele público que você estudou. Você pesquisou, você estudou, você focou naquele público-alvo e agora você está preparado para criar algo que vai atrair a atenção dele. Assim, os resultados aparecem e você fatura muito mais. Nosso terceiro truque é: use elementos visuais representativos. Adenilson, o que são elementos representativos? São imagens, são vídeos, são elementos. Pode ser elementos visuais, pode ser texto, pode ser o conjunto completo de elementos que vai na sua arte. Eles devem chamar a atenção de quem está olhando. Então você deve escolher por imagens de qualidade superior, imagens que definem bem o produto que seu cliente está vendendo, imagens do produto do seu cliente, imagens de pessoas utilizando o produto do seu cliente. Então você definindo os elementos que são mais representativos, você torna mais profissional. Quer ver um exemplo? Você vai vender sorvete. Um pote de sorvete, existe nele uma visão de que é um pote de sorvete. Se eu coloco uma criança tomando um sorvete, eu mudo o contexto. Então é mais fácil colocar atrás, de fundo, uma criança tomando um sorvete e na frente o pote daquele sorvete que ela está tomando.
Aí você está sendo muito mais representativo. Quando você não traz essa representação, você não materializa para que o consumidor, o futuro cliente que vai comprar esse sorvete, olhe e pense, esse sorvete é gostoso, porque se essa criança está consumindo esse sorvete, está feliz, está contente com aquele sorvete, eu vou querer ele também. Então, quando você cria uma arte, você tem que pensar nisso, elementos representativos. Olha só aqui esse exemplo de ser uma imagem representativa. Esse aqui é um cliente meu, eles vendem polpa de fruta congelada para fazer suco, e aqui eu tenho uma pessoa tomando suco e a polpa ali do lado, então é representativo. É isso que eu estou falando, ter representatividade na arte para que o cliente, o consumidor final, entenda que esse pacotinho aqui de fruta congelada vira aquele delicioso suco que a pessoa está degustando. Não adianta numa arte de sorvete, por exemplo, você usar uma tipografia, uma fonte daquelas estilo Halloween. Não vai funcionar. Porque é uma coisa contraditória. Você quer alegria, você quer leveza, você quer algo gostoso e você traz uma fonte de Halloween. Então isso é muito complicado. Eu já vi, por exemplo, até curioso isso, eu já vi pizzaria, escrito o nome da pizzaria, claro que eu não vou falar o nome aqui, porque daqui a pouco a pessoa identifica de onde eu estou falando, mas eu vi uma pizzaria que a escrita, o nome da pizzaria, a logo da pizzaria era uma fonte de Halloween. Aquelas fontes correndo sangue, tu olhava assim, era um negócio macabro. Não funciona para pizzaria. Pizzaria você quer uma coisa alegre, você quer uma coisa leve, uma coisa gostosa. Então tem que tomar cuidado na criação, porque talvez o proprietário pediu isso e o designer criou isso, só que não discutiu com ele, não sentou para conversar. Se um cliente meu me pede, eu sento para conversar com ele, em 5 minutos de conversa, eu convenço ele de que não é a melhor fonte, não é o melhor estilo para aquele produto que ele quer vender. Então você tem esse poder também de você entregar para o seu cliente, além de entregar resultado para o seu cliente, você entregar para ele também as informações que vão ajudar ele a ter uma empresa com melhor visão no mercado, mais harmoniosa aquele conceito de mercado. Então tome esse cuidado e use então imagens representativas para que você possa, no final da história, conectar mais com o cliente que vai consumir aquele sorvete, nesse exemplo que eu estou trazendo, do sorvete, que vai se conectar com aquele sorvete, vai consumir, vai comprar aquele sorvete e vai ficar super feliz porque a imagem vendeu a ideia de que o sorvete era gostoso, era saboroso, inclusive tinha uma criança consumindo o sorvete. Então esse apelo visual, essa imagem com qualidade, ela faz total diferença. Então por isso, utilize sempre imagens que sejam representativas àquilo que está sendo vendido, ofertado ali naquela arte, naquela criação que você está fazendo, ok? Nosso quarto truque incrível para você profissionalizar uma arte gráfica digital é uma tipografia legível. Mas o que seria uma tipografia legível? São escritas, são textos que você bateu o olho, consegue ler de forma rápida e fácil. Às vezes, você pega um outdoor, que é algo que o carro passa rápido, e você olha para o outdoor e não consegue ler porque está escrito em manuscrito. Talvez o outdoor não seja o melhor lugar para você colocar uma letra manuscrita. Dificulta a leitura. Então você tem que tomar esse cuidado. Às vezes você pega um material de uma loja, por exemplo, de roupas, e está escrito com uma fonte, manuscrita, e às vezes bem manuscrita ou mal escrita, o nome da peça da roupa, e a pessoa não identifica se aquilo é para ela, se não é, ela não consegue nem entender. Ela olha pelo desenho, pela imagem da roupa, que às vezes também não é muito boa, né? Então tem que tomar esse cuidado de você escrever com letras, com fontes que sejam legíveis e rápidas. Eu sempre digo assim, não é só ser legível. Legível são várias. Tem umas que demoram um pouco mais para você entender um pouco menos. O fato é que no final sempre dá para ler, nem que demore meia hora, mas dá para ler. E você não vai querer fazer isso com o consumidor do seu cliente, deixar ele plantado na frente de uma arte que você fez, tentando adivinhar o que você quis escrever, o que você quis passar de mensagem naquela arte. Até porque nos meios digitais, principalmente, para designers digitais, as pessoas têm uma rapidez hoje para informação, que se você escrever com uma fonte que a pessoa não entendeu, ela já vai para o próximo e perdeu a venda. Então você tem que tomar esse cuidado, porque o consumidor final está muito rápido, ele está muito ágil. Nós estamos assim, nós estamos cada dia mais rápidos em tudo
e nós não queremos perder tempo. Então esse é um fator bem complicado se você não usar uma tipografia correta. Olha só esse exemplo de uma tipografia legível. É uma cliente que é uma psicóloga, e aí eu tenho aqui letras, fontes, eu tenho as frases de uma forma de um texto muito fácil de leitura, que não confunde e que dá uma leitura, uma visão muito interessante para essa minha cliente. Tem um outro detalhe ainda sobre tipografia, que eu sempre falo, que o excesso de tipos de fonte incomoda quem está lendo. Às vezes a pessoa coloca 3, 4, 5 tipos de fonte no material e você olha, aquilo é uma salada, não tem harmonia. Claro que tem casos e casos, às vezes uma composição de fontes, uma brincadeira de letras, ok. Agora você não pode começar a fazer uma mistureba de fonte e o consumidor final vai olhar, vai ficar ruim, vai ficar desagradável, ele vai embora novamente. Demorou, não entendeu, ficou chato, ele vai para outra. Você perdeu a venda, perdeu aquele lead, perdeu aquela pessoa que ia entrar em contato com a empresa do seu cliente, porque ele ficou estressado porque não conseguiu entender de forma rápida e clara, e isso interfere diretamente nas vendas. Então, tipografia é algo muito sério, é algo que merece você estudar um pouco, você parar e analisar um pouco sobre tipografia, para você colocar fontes agradáveis, não querer inventar. Às vezes eu já escutei designers falando, Denilson, mas meu computador só tem 4.000 fontes. Socorro! Só tem 4.000, você está reclamando? Se você tivesse 4 fontes, eu tenho absoluta certeza que você entregaria um material de maior qualidade, porque 4.000 fontes te confunde tanto que você acaba ficando perdido. Você só pode, na minha opinião, você só pode ter 4, 5, 10.000 fontes no teu computador se você já tem experiência na área. Você não vai ficar brincando de escolher fonte. Você vai determinar, não, vou usar esse padrão aqui para esse cliente, essa para esse, e você vai sempre procurar fontes melhores de leitura, mais rápidas de ler, e que seja uma fonte que fique compatível com aquela informação, com aquele tipo de cliente, com a época daquele produto. Então esse cuidado é super relevante, essa atenção você tem que ter também. Se você quer, como designer gráfico digital, ultrapassar a barreira dos R$10.000 por mês, você precisa fazer o dever de casa. Um deles é esse nosso quarto truque para criar artes mais profissionais, que é você usar uma tipografia legível. E aí o Adenilson está acrescentando agora legível e menos é mais, não tantas fontes. Assim você vai conseguir entregar muito mais resultados, faturar muito mais, seu cliente fica mais contente, todo mundo ganha nesse jogo dos designers gráficos digitais. Quer faturar mais? Quer ganhar mais dinheiro com o seu trabalho? Cumpra cada um dos passos que eu estou trazendo nessa aula hoje, porque esses 10 truques que eu estou revelando para vocês aqui são truques que eu aplico no meu negócio, aplico na minha empresa e que geram resultados para meus clientes. Quanto mais resultados eu gero para eles, melhor é o meu faturamento. Isso eu tenho comprovado dia após dia. Quinto truque para você ter artes digitais ou gráficas mais profissionais. Use cores de forma estratégica. Designer, tome cuidado com as cores. Não use carnaval fora de época. É um problema você exagerar na quantidade de cores, no tipo de cores para cada cliente. As cores, elas têm que ter um impacto positivo, não negativo. E elas têm esse poder de gerar impacto quando você faz uma criação de arte gráfica digital para aquele público que está vendo. Só que você tem que tomar alguns cuidados. Você já pensou numa propaganda de pizza com verde neon de fundo? Pode não ficar muito legal. Então você tem que tomar esse cuidado de saber o que você está fazendo, o que você está querendo vender para o seu cliente, qual é o produto que ele quer vender, e você trabalhar um pouco de consciência de cores, de você, peraí, eu não vou colocar um verde neon numa pizza, numa pizzaria. Imagina uma pizza forno a lenha, onde a chama, o fogo, o amarelo, o laranja, o vermelho são fundamentais para aquecer, e você traz um verde neon. Não fecha, não faz sentido naquela arte. Então, esse cuidado é importantíssimo para que você possa gerar mais resultados naquilo que você está fazendo. Outra coisa que eu quero destacar para vocês, nunca use, por exemplo, letras vermelhas em fundo verde. Eu já vi vários anúncios, inclusive em outdoor, de fundo preto com letra vermelha com fundo verde. Gente, isso não funciona, não há contraste. Cores tem que gerar contraste. Se a letra é branca, o fundo é preto, ou seja, se é claro e escuro, nunca escuro com escuro.
Então, se a letra é escura, o fundo é claro, você tem que contrastar para que apareça a informação que você quer colocar em evidência naquela arte. Pode ser um outdoor, pode ser uma revista, pode ser um panfleto, pode ser uma arte para o Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, seja para o lugar que for, o destaque tem que acontecer pelo contraste. Uma cliente que eu trabalho muito forte as cores, essa aqui ó, é uma açaiteria e a gente trabalha cores legais, cores bonitas, cores chamativas, para que realmente desperte a atenção do produto que ela vende. Então a gente não poupa aqui esforço em trabalhar cor pesada, cor forte, cor que destaca, para que o cliente que vai consumir esse produto sinta essa alegria, toda essa euforia dessas cores no produto dela. Já em contraste, esse cliente que vende um filtro de barro, e olha só as artes que a gente faz bem leve, bem tranquilo, suave, cor já não tem cor. É a representação de uma água leve, gostosa, refrescante, mas sem cores, neutro, até porque o produto que eles vendem também não tem cores vibrantes, são cores ligadas à arquitetura, são cores muito modernas. Então esse cliente aqui é um contraste da açaiteria e funciona também muito bem essa configuração de cores para eles. Então, saber utilizar as cores te leva o quê? A gerar mais resultados. Gerando mais resultados, seu cliente paga melhor, seu cliente valoriza aquilo que você faz, te indica para outros clientes e sua cadeia, sua rede não para de crescer e você ultrapassa o seu faturamento aí de 10 mil reais por mês com os seus trabalhos, porque você foi inteligente e você aplicou esse quinto truque que eu estou te ensinando aqui hoje para que as suas artes sejam mais profissionais. Então, tome cuidado com as cores. Não coloque todo o arco-íris numa única arte. Separe, segmente as cores. Vai com calma. Lembra que eu falei anteriormente que menos é mais nas fontes? Nas cores não é diferente. Menos é mais também quando nós falamos de cores. Fontes, cores, imagens, qualquer coisa que você venha criar para o seu cliente, menos é mais. Não queira colocar todas as informações do seu cliente, do produto que ele vende, do leque de opções que ele tem, tudo na mesma arte. Não funciona. Você tem que separar, tem que segmentar, tem que organizar, tem que fazer vários separados do que querer colocar tudo em um só. E é uma tendência do seu cliente querer que você coloque tudo em um só, mas não funciona. Explica para ele que não funciona você colocar tudo em um só. Você precisa separar, precisa colocar em vários para que o consumidor final sinta-se confortável, não sinta-se atacado por aquela informação, por aquela imagem. Então, se você quer vender um produto, venda um de cada vez. Vai com calma. Raramente você vê uma propaganda de veículos, né, de carros, onde a montadora está oferecendo 6, 7 tipos de modelos de carro no mesmo comercial. Eles trabalham às vezes uma oferta, uma promoção, e aí sim colocam 1, 2, 3 no máximo, mas normalmente é um carro só. Ó, hoje o carro em destaque é esse. Ele anda na lama, ele anda no asfalto, ele leva carga, ele leva peso e o carro está aqui e é isso. Então eles focam em um carro. Amanhã vem um carro que só anda no asfalto, super silencioso, super confortável, família, sedã, baixinho, é outro carro. Então eles separam, eles segmentam. Olhe sempre para as águias. O que as águias estão fazendo? Montadora é águia. Você olha para a águia, peraí, se eles estão vendendo um por vez, um de cada vez, segmentando, separando, eu vou fazer isso para o meu cliente. Aí você senta com o seu cliente, conversa com ele, fala, olha, a melhor estratégia é nós vendermos um produto de cada vez, fazer um anúncio para cada um. Aí o seu cliente vai dizer, opa, concordo com a sua ideia, porque você orientou ele, você trouxe uma informação de uma águia, e aí você diz para ele, olha, as águias estão voando para lá. Vamos voar para lá também. Eu sempre gosto de usar essa analogia com meus clientes. Eu falo, olha, vamos olhar para as águias? Porque o cliente às vezes vem com uma ideia maluca, você olha assim, não, isso não vai parar de pé. Aí você tem que parar, acalmar o seu cliente e dizer para ele, olha, as águias estão voando para aquele lado, não para esse. Vamos seguir as águias? Vamos. Então, as montadoras estão vendendo um carro de cada vez. Estão fazendo um comercial de cada vez para cada carro. Inclusive site, você entra no site lá da Fiat, tem o modelo A, modelo B, modelo C. Tu entra no site da Chevrolet, tem às vezes uma landing page para um carro, uma landing page para outro, tudo separado. Ah, Denilson, mas tem uma página que você escolhe todos. Ok, você ali tem todos, mas quando você clica no carro que você quis, ele vai jogar para uma outra página onde só tem aquele carro. Esquece todos os outros, fica só aquele modelo e ele trabalha de forma individual. Isso é super importante, segmentação, não mistura tudo. Então, toma isso como regra para que as suas artes sejam mais profissionais, para que você gere mais resultados, fature mais
e seu cliente pague com vontade porque você está gerando resultados. E aí você ultrapassa aí a fronteira, a barreira de R$10.000 por mês com seus trabalhos de criações gráficas e digitais, trabalhando aí no conforto de sua casa, assim como eu faço por aqui. Sexto truque para deixar as suas artes mais profissionais: mantenha a simplicidade. Estou falando desde o início dessa aula sobre manter a simplicidade. Menos é mais, vai com calma, não coloque muita coisa. E quando eu falo de simplicidade, é você não exagerar. Vou te dar um exemplo de um cliente meu que vende consórcios. Quando nós fazemos uma propaganda, uma divulgação dos consórcios, a gente segmenta. A gente não coloca tudo num bolo só. Não, a gente separa fatias, esse bolo é fatiado, consórcio de veículo, consórcio de moto, de serviços. Dentro de serviços tem viagem, cirurgia estética. Então você segmenta, você separa. Tem caminhões, tem imóveis, apartamento, casa, pavilhão e barracão para empresas, tudo separado. Você separa as fatias do bolo. O que eu estou dizendo com isso? Você vai trabalhar um pouco de minimalismo, você vai deixar as artes mais leves, com uma quantidade menor de informações, com o essencial daquilo que tem que brilhar naquele momento, naquela arte. Principalmente designers para rede social. Não coloque num post tudo que seu cliente vende. Separe, então trabalha essa simplicidade da informação. O trazer a simplicidade na informação para o consumidor final, que é o cliente do cliente, você tem que trabalhar palavras simples, poucas palavras. Tu pega uma frase de 12 palavras, reduz para 9, 7, vai reduzindo. O máximo que você conseguir. Deu para entender? Deu para entender. Então eu vou utilizar essa frase para gerar mais impacto, para gerar muito mais conexão com quem está vendo do outro lado. Isso funciona de uma forma extraordinária. Então faça isso que você não vai se arrepender. Seu cliente vai te agradecer por esse momento de minimalismo, de simplicidade, de trabalhar um pouco mais simples aquilo que você está fazendo. Siga essa regra da simplicidade que não tem erro. Nosso sétimo truque para você criar uma arte digital ou gráfica incrível e muito mais profissional é sobre você usar um espaçamento para criar um fluxo visual. Adenilson, agora você complicou tudo. Vou te explicar o que é um espaçamento para criar um fluxo visual. Não é nada complexo, não é nenhum bicho de sete cabeças. É você gerar espaço nas artes, não deixar amontoado, empilhado. Sabe aquela latinha de sardinha cheia? Não. Você vai espaçar as peças. E não coloque tudo num lado, tudo no outro, tudo para cima ou tudo para baixo. Separe de forma harmoniosa. O espaçamento entre um texto, uma imagem, uma logo, um telefone, tem que ser harmonioso. Você não pode empilhar tudo. Quando você empilha tudo, você complica. Porque o consumidor final vai olhar e vai sair da sua arte se for digital, muito rápido. Se for um outdoor, ele vai passar e não vai dar atenção. Se for um panfleto, ele vai olhar e vai jogar fora. Espaçamento. Sabe quando a pessoa fala demais? Pá, 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 pá. Pega alguém que fala tranquilo, pega alguém que fale de forma direta, reta, simples, objetiva. Essa pessoa é muito mais ouvida. Ah, pá, 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 pá. As pessoas cansam o ouvido com essas pessoas que falam demais. Então, quando eu falo de espaçamento, é você pegar, imaginar uma pessoa que fala muito, toda essa informação numa arte, não dá. Pega uma pessoa que fala 4 palavras, pá, 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 tá resolvido. Às vezes 4 palavras trazem muito mais clareza da informação daquilo que o seu cliente quer vender do que colocar na arte 1000 palavras, colocar um texto gigantesco, tudo empilhado, tudo apertado. Não. Relaxa. Espaçamento, espaço para criar o quê? Um fluxo visual. O que é o tal do fluxo visual? É a sua visão. Quando você olha uma arte, é ela viajar, é ela caminhar no meio daquela informação sem esbarrar em nada, sem se confundir com nada. Quando eu digo esbarrar, é você pegar um texto e encostar um texto no outro. Daqui a pouco a logo está apertando uma informação, está empurrando uma frase. Não faz isso. Harmonia. Menos é mais. Estou falando desde o início que menos é mais e realmente menos é mais.
Olha só esse exemplo de espaçamento que cria um fluxo visual desse meu cliente, que é um escritório de contabilidade. Aqui então eu tenho a arte dele, com bastante espaço, bastante folga nas artes dele, para que o cliente lá, o consumidor final, entenda o que é informação, o que a gente está comunicando, o que a gente está passando. Mesmo numa arte simples, uma arte de carrossel, é importante você sempre usar esse espaçamento, deixar leve a arte que faz para o seu cliente, como nesse exemplo que você está vendo aqui. Espaçar as peças para você criar um fluxo visual vai deixar a sua arte muito mais profissional. Lembrando que arte profissional gera resultado, resultado gera mais dinheiro no seu bolso. Por quê? Porque seu cliente fica mais feliz, mais contente que você está trazendo muito mais dinheiro para o caixa dele, porque a sua arte, o seu trabalho, a sua criação digital, ela está gerando muito mais atração, atenção dos consumidores, e isso é a corrente do bem. Isso vai gerar o quê? Maior número de clientes pedindo serviço para você. Oitavo truque para você ter uma arte mais profissional. E agora designer, eu vou puxar a tua orelha e vou te contar uma história que aconteceu comigo. Reveja seu trabalho com atenção. Por que é importante rever o meu trabalho? Para não mandar para o seu cliente aprovar um material com erros, com empilhamentos, com cores erradas, com imagens distorcidas. Revisar o material. Adenilson, mas eu não erro. Às vezes a gente confunde e erra. E eu vou te contar uma história. Eu fiz um comercial de TV há muitos anos atrás e o meu cliente pediu o comercial de TV, ia para a televisão aberta, para o canal local na minha cidade da Rede Globo, que era a emissora local da cidade filiada à Rede Globo. E aí eu fiz o comercial, era um mercado, um supermercado, tinha uma oferta. E aquele comercial ia rodar no final de semana, que era um feriado prolongado. E daí eles estavam com horário especial de feriado. O que acontece? No comercial aparecia lá, não lembro agora, faz muito tempo, mas a história é muito curiosa. Aí aparecia lá, leite longa-vida, tanto, carne não sei o que, tanto, e aparecia ali, Coca-Cola, não sei o que, tantos reais. Apareciam os valores. E aparecia no final do comercial, embaixo da tela, horário especial de atendimento no feriado. O Adenilson foi digitar o comercial na correria, foi um dia muito corrido, e eu digitei horário especial e tal, e foi pro ar. Foi para a TV. Eu conferi, dei uma olhada, mas eu não fiz o quê? Reveja o seu material, o seu trabalho com atenção. Eu não cumpri esse oitavo passo naquele momento. E olha a lição que aconteceu. Estou em casa, muito bem tranquilo à noite, toca o telefone o cliente, o dono do mercado. Pensa numa pessoa brava. Quem foi? Agora eu não posso falar aqui o que ele me chamou. Quem foi o pi que fez o comercial? Quando ele falou isso, eu não sabia se eu jogava o telefone fora, se eu assumia que era eu, ou se eu dizia não sei. E eu falei, fui eu. O que aconteceu? E ele falou assim, você viu que está errado. E ele não me disse que estava errado. Ele simplesmente desligou o telefone e tive que ir atrás do erro. Voltei lá para a produtora, liguei o computador e tudo, fui revisar. O que aconteceu? Horário estava sem o H. Mas Adenilson, você não sabe que horário vai o H? Eu sei que vai. Só que na hora de digitar, o H não pegou, não entrou. A tecla do H não funcionou. O que aconteceu? Foi para toda a cidade assistir horário especial sem o H. Horário com O. Ficou a coisa mais horrível do mundo aquilo. E aí, pensa na minha vergonha. Eu não perdi o cliente, depois eu me desculpei para ele, bonifiquei ele, expliquei que foi um erro meu de digitação. Eu tenho certeza que horário vai a letra H, mas eu não revisei o trabalho com atenção. Esse oitavo truque aqui, ele não é nenhum truque, ele é algo essencial, ele é uma dica muito especial que você tem que rever tudo aquilo que você faz para evitar o que aconteceu comigo. Estou contando essa história para você entender que isso pode acontecer com você também. Nós somos pessoas que podemos errar. Não errei por querer. Eu sabia que o horário é com H, mas é que na hora que eu digitei não pegou a letra e infelizmente deu tudo que deu. Mas enfim, eu não perdi o cliente. Ficamos aí parceiros por uma longa data e foi muito legal trabalhar com ele. Eu pedi realmente desculpas pelo erro. Então reveja os seus trabalhos, não deixe de revisar. Uma coisa que eu faço sempre também como uma dica extra esse nosso oitavo truque é que você, quando for uma coisa muito longa, um texto maior, peça para um terceiro revisar.
Porque nós que criamos, nós que digitamos, nós que montamos, nós que fazemos, aquilo está dentro de nós que você passa, você lê e não percebe. Então peça para uma outra pessoa que está de fora ler. Eu às vezes que eu estou trabalhando e minha esposa está em algum momento em casa, eu peço para ela me ajudar. Amor, tu consegue ler isso aqui para mim? Ela lê, tá errado isso aqui. Nossa, eu não tinha percebido. Então antes de mandar para o cliente, se não tem ninguém, que eu estou sozinho, eu reviso, eu olho de novo, mas sempre for um texto maior, uma coisa com mais tranquilidade, peça para alguém olhar, para alguém revisar, vai te ajudar bastante, tá? É uma dica extra que eu te dou desse nosso 8º truque para você ter aí artes digitais ou gráficas profissionais, artes incríveis que vão impressionar seu cliente, que com certeza vão gerar resultados para o seu negócio, porque gerando resultados, seu cliente vendendo mais, ele fica mais feliz, te paga melhor e você fatura muito mais. Nosso 9º truque para você ter artes mais profissionais é que você teste o seu trabalho com diferentes públicos. Como assim? Você vai fazer artes e você vai testar ela com públicos diferentes, conversando, pedindo feedback, o que você achou, como é que foi o resultado, para você começar a armazenar isso como fonte de dados para você mesmo. Por exemplo, eu atendo agências de viagens. Já atendi várias agências que hoje algumas eu atendo ainda, outras saíram, outras chegaram. Eu atendo várias do segmento de turismo. As empresas de turismo, eu já tenho muito feedback por causa do tempo, por causa da quantidade de empresas que eu atendi. Então eu fui armazenando isso. Então quando um cliente chega para mim, olha, eu quero vender passagens aéreas, eu quero vender pacotes turísticos, eu quero vender viagens em grupo, eu já tenho armazenado uma grande quantidade de informações de feedback de outros clientes. Então, quando você começa a testar no mercado, você começa a se profissionalizar cada dia mais. Então, esse teste de você entregar para o seu mercado coisas diferentes, artes diferentes, inovações, coisas novas, modernas, vai com certeza chamar atenção. Algumas funcionam mais, algumas funcionam menos. Você vai testando e vendo o que funciona melhor. Por exemplo, viagens de grupos, viagens mais caras, com ticket mais alto, viagem que custa 20, 25, 30 mil por pessoa. Eu tenho um cliente que eu atendo nessa área. Esse cliente eu não posso sair falando valor. Ah, você viaja com a gente é só 30 mil. Você não vai vender. Então você não pode chegar dando um preço de caro, você tem que ter outras estratégias para que funcione. Então, testar o público, lembra lá do nosso início da aula que eu falei de você escolher, definir o público certo, depois estudar o público? Então, você tem que definir o público, estudar ele e agora você precisa o quê? Testar o seu trabalho com vários públicos para você trazer esse feedback de outras pessoas, para você ver como que a sua arte se comporta aí na boca de quem está do outro lado, como é que as pessoas comentam sobre a sua arte. Isso é muito legal você saber disso para você gerar também mais resultados. 10º truque para você ter artes incríveis. Sempre, olha só, sempre continue praticando. Quanto mais você praticar a criação de artes, criação seja do material que for, melhor você fica em criar artes gráficas ou digitais. Ficam mais profissionais, ficam melhores, geram mais resultados, você fatura mais dinheiro no seu bolso, porque a prática leva à perfeição. Não começa sabendo tudo, não começa fazendo perfeito, você começa fazendo aquilo que você sabe fazer. Com o passar do tempo, você vai aprimorando, vai evoluindo e vai melhorando. Então, o que eu digo para você? Dê um tempo, dê uma folga, pratique, teste, faça novas. Ah, eu tenho que fazer 10 artes para um cliente. Faça 10 na hora de folga, faça mais 10. Só para você aprender. Nem que seja para fazer e jogar fora, fazer para guardar, fazer para aprender, mas faça. Cria coisa nova todos os dias. Quando você começa a exercitar, a criatividade começa a fluir. Então sempre continue praticando, não pare de praticar, não pare de exercitar. Quando você para, você atrofia. Quando você para, você fica enferrujado. Então, tempo de folga é tempo de você praticar, executar, exercitar, ir em frente, criar coisas novas. Então não deixe passar essa oportunidade de sempre continuar praticando. Eu prometi um bônus que vai te ajudar a você pegar agora esses 10 elementos que eu acabei de te ensinar e você vai pegar esses 2 bônus extra e você vai com certeza aumentar o teu faturamento aplicando esses 2 bônus nos 10 truques que eu acabei de te ensinar. Vamos revisar eles rapidinho? Primeiro, defina um objetivo claro. Segundo, pesquise seu público-alvo. Terceiro, use elementos visuais representativos. Quarto, use uma tipografia legível.
Quinto, use cores de forma estratégica. Sexto, mantenha a simplicidade. Sétimo, use espaçamento para criar um fluxo visual. Hoje você aprendeu o que é fluxo visual, não vai mais esquecer. Oitavo, reveja seu trabalho com atenção. Nono, teste seu trabalho com diferentes públicos. E décimo, sempre continue praticando. Esses foram os 10 truques que a gente aprendeu hoje juntos. E agora, os 2 bônus que eu prometi para você. Mas antes de eu entrar nessas 2 dicas turbo, essas dicas bônus que eu prometi para você, eu quero te pedir 2 coisas. Primeiro, não é inscrito aqui ainda? Se inscreve aqui no canal do YouTube, deixa teu comentário, ative as notificações para você sempre ser informado de novas aulas, de novo conteúdo que eu estou trazendo aqui com muito carinho, de forma gratuita para você. Faz esse favor para mim, não custa nada. Dá um likezinho aqui, diz, ó, Denilson, parabéns, você caprichou na aula de hoje. E aí eu vou te pedir, deixa o comentário. Comenta, Denilson, vamos trabalhar tal item, vamos trabalhar tal assunto, que me traz uma dica sobre isso. Comentário, gente, comentário faz total diferença, porque daí eu vou poder criar aquilo que você precisa, eu vou te ajudar. Está aqui a minha mão, está aqui meu conhecimento, está aqui minha empresa, está aqui o meu negócio, dentro da minha casa, te ensinando a faturar acima de 10 mil reais por mês. Então deixa teu comentário, não custa nada. Comenta ali, não gostou de alguma coisa, comenta também. Se o seu comentário for relevante para mim criar uma aula, eu vou citar o teu nome aqui, eu vou fazer uma aula especial para você e eu tenho certeza, eu sempre falo isso, a dúvida de um é a dúvida de muitos. Eu vou honrar o teu comentário e vou gravar uma aula se realmente for relevante para que mais pessoas possam aprender. Combinado? E agora, os 2 bônus que eu prometi para você. Primeiro, tome nota aí, cuidado com a resolução. Denilson, o que é resolução? Resolução, principalmente, 3, 2, 1. E aqui vale para o digital e vale para o gráfico. Resolução é a qualidade da imagem. Quer um exemplo prático? Você não pode fazer um outdoor de 3 de altura por 9 de comprimento com uma foto pequena esticada. Não dá. Tem que ser uma imagem em alta definição. Resolução alta. Não pode. Uma capa de uma revista com uma imagem pequenininha, não pode. A hora que você ampliar vai ficar ruim. Tem que ter qualidade, resolução. Artes digitais para o Instagram. Hoje a minha equipe que trabalha com criação de arte para o Instagram, a gente trabalha com quadrado de 2000 por 2000. Por que 2000 por 2000? O Instagram manda fazer com 1080. Os celulares estão evoluindo, estão avançando em tecnologia e as telas estão ficando cada dia melhores. Então 2000 de largura daqui a pouco vai ser básico. Então eu já estou fazendo artes com 2000 por 2000 para que tenha resolução, qualidade, para que o celular consiga mostrar com maior perfeição aquela arte que eu fiz para o meu cliente. Então é resolução. Esse item aumenta teu faturamento. Por quê? Porque seu cliente percebe que você é diferenciado dos demais. Você toma esse cuidado. Os meus clientes já comentaram isso. Por isso eu estou trazendo como essa dica turbo, essa dica bônus para você aumentar teu faturamento. O meu cliente observou, Denilson, as tuas artes são diferenciadas. As suas artes têm qualidade. Por quê? Resolução. Esse é um dos grandes segredos. Segundo, venda pacotes ou recorrência. Tudo que a gente falou até agora de criar arte digital ou gráfica, não pense em vender uma única arte para o seu cliente. Ou faça um pacote de artes ou faça pacote recorrente. O seu cliente está predisposto a fazer o serviço com você. Se você profissionalizar, você pegar cada item que eu te ensinei nessa aula hoje, executar cada um deles, seu cliente vai perceber, peraí, esse design, essa pessoa aí, olha, é diferente no mercado. Essa menina aí é de ouro, hein? Esse rapaz aí, ó, ele faz muito bem feito. Eu escuto isso dos meus clientes. E aí, você cria um pacote, ele compra o pacote. Você cria recorrência, ele compra a recorrência. Você manda um contrato para ele de 1 ano, ele assina com o contrato de 1 ano. Por quê? Porque você é profissional, porque você tem qualidade. Assim você fatura mais. Assim você cresce. Essa dica para, de forma definitiva, você faturar mais. Tenha pacotes e tenha recorrência no seu negócio. Isso é o ouro para o seu negócio, para o seu bolso, para você faturar mais. Aí você fatura acima de 10 mil reais por mês, trabalhando com criações gráficas e digitais, mesmo que seja iniciante.
Comece iniciando já de forma profissional. Comece com o primeiro cliente, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, de forma profissional. Não deixe para ter 100 clientes para começar a profissionalizar. Comece a profissionalizar agora, hoje, com um cliente, com 2, com 3, com 4, com 10, com 50. Comece hoje. Espero que eu tenha te ajudado e que você possa colocar em prática tudo que eu te ensinei nessa aula de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.